Em meio ao deserto estéril e inclemente da Judeia, surgem histórias que ecoam através dos Se inscrever no canal, narrativas de fé, deixa um joia. provação e redenção. E seu Neste comentário, cenário Deus árido, vive abençoe. Elias, um profeta fervoroso, conhecido por sua convicção inabalável e milagres que desafiavam a lógica humana. O rei Acabe, influenciado por sua esposa Jezabel, desviara-se dos caminhos de Deus, levando a nação de Israel a adorar falsos ídolos. O profeta Elias, movido por sua devoção, confronta o rei. Declara que não choverá sobre a terra até que suas palavras sejam ouvidas, e os céus se fecham. Durante este período de fome e escassez, Elias refugia-se em um ribeiro, alimentado por pães e carnes trazidos por corvos, um milagre que denota a providência divina em tempos de desespero. Eventualmente, o ribeiro seca e Elias, guiado pelo Senhor, é enviado a Sarepta, onde conhece uma viúva pobre. Apesar dos poucos recursos que possui, ela acolhe Elias, dividindo com ele o último punhado de farinha e óleo que lhe restam. Em retribuição, Elias profere uma bênção, e a farinha e o óleo não se esgotarão até que a chuva volte a cair sobre a terra. E assim acontece, um exemplo de fé. No clímax de sua jornada, Elias desafia os profetas de Baal no Monte Carmelo. A quem seria capaz de fazer descer fogo do céu seria o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal clamam incessantemente, mas sem resposta. Elias, por sua vez, ora com devoção e o fogo desce, consumindo o seu sacrifício. Após este triunfo, Elias sobe a uma colina e ora fervorosamente. Finalmente, uma pequena nuvem aparece no horizonte, crescendo até cobrir o céu, trazendo de volta a chuva ao solo sedento. Este evento não é apenas uma vitória simbólica sobre a adoração a ídolos, mas também uma renovação espiritual. Elias permanece uma figura emblemática de resistência e fé inabalável, uma inspiração para aqueles que enfrentam suas próprias secas pessoais, mostrando que por mais árido que seja o caminho, a devoção verdadeira pode fazer chover esperança. Em tempos antigos, na terra de Israel, vivia um jovem pastor chamado Davi. Ele era o menor entre os irmãos, mas tinha uma coragem e fé inabaláveis. Enquanto seus irmãos mais velhos serviam no exército do rei Saul, Davi cuidava das ovelhas de seu pai. Ele passava os dias nos campos, treinando sua habilidade com uma funda e protegendo o rebanho de feras selvagens. Certa manhã, enquanto levava comida a seus irmãos no acampamento de guerra, ele ouviu falar de um gigante chamado Golias. Golias, um guerreiro filisteu, desafiava os israelitas para um combate individual. Golias, um homem de estatura imensa, se gabava e zombava do exército de Israel. Ninguém se atrevia a enfrentá-lo, o que causava medo entre as tropas. Davi, ao ouvir as ameaças de Golias, ficou indignado. Ele se aproximou do rei Saul e ofereceu-se para lutar contra o gigante. Inicialmente, Saul hesitou, pois Davi era apenas um rapaz. No entanto, Davi contou sua experiência enfrentando leões e ursos enquanto cuidava das ovelhas, dizendo que com a ajuda de Deus, ele poderia vencer Golias. Convencido pela determinação de Davi, Saul permitiu que ele fosse à batalha. Recusando a armadura pesada oferecida pelo rei, Davi pegou sua funda, escolheu 5 pedras lisas do riacho e se dirigiu ao campo de batalha. Quando Golias viu Davi, riu e desprezou o jovem, confiante em sua vitória. Com grande coragem e fé, Davi disse a Golias que era o senhor dos exércitos que o faria cair. Ele rapidamente colocou uma pedra em sua funda e a lançou com precisão. A pedra atingiu a testa de Golias, fazendo o gigante cair no chão. Davi então correu e, usando a própria espada do gigante, derrotou Golias definitivamente. A vitória de Davi inspirou o exército de Israel, que perseguiu e derrotou os filisteus. A história dele se espalhou por todas as terras, mostrando que a força verdadeira vem da fé e da coragem, mais do que do tamanho ou da armadura. Assim, Davi, o pastor, se tornaria um dos maiores reis de Israel, conhecido por sua sabedoria e bravura.